O vídeo de hoje é sobre um livro que literalmente pode salvar a sua vida, se você prestar atenção e fizer bom uso dos ensinamentos dele. Eu já fiz isso, já peguei o livro, já li várias vezes inclusive, e já adotei na minha vida e vi a diferença. Então por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês. Nesse vídeo eu vou dar um resumão, tá? Um resumo bem aprofundado dos principais pontos que ele trata e que podem realmente, se você prestar atenção, mudar a sua vida. O livro é esse aqui, ó. Mude seus horários e mude a sua vida. Aqui eu comprei em Portugal, então ele chama Mude de Horário e Mude de Vida. Mas no Brasil eu acho que é Mude seus horários, mude sua vida. Do Dr. Suhas Krishnasagar. Não sei direito o nome, mas deixo na descrição do vídeo para vocês. E sobre o que fala esse livro, Vanessa? Esse livro basicamente fala sobre o nosso ritmo circadiano. E o que é o ritmo circadiano? Ele é o nosso relógio biológico interno, de aproximadamente 24 horas, que governa muitos processos essenciais do nosso corpo. E ele se reinicia a cada manhã, quando a luz do dia brilha, e influencia desde a digestão e o sono até a nossa pressão arterial. O metabolismo e a produção de hormônios são influenciados também pelo ciclo circadiano. A cronobiologia, que é o estudo de como o tempo afeta a nossa fisiologia, ela reconhece cada vez mais a importância desse timing em todas as funções do nosso corpo. E o autor do livro, o médico Ayurveda, ele diz que se a gente se alinhar com o ritmo circadiano, isso pode ser a chave para combater muitas doenças crônicas modernas que a gente nem sabe que tem às vezes, mas sente as dores, sente os sintomas. E ele faz uma conexão com as antigas práticas do Ayurveda, que é uma medicina milenar indiana. E para entender como esse relógio funciona, a gente precisa olhar para o nosso cérebro, mais especificamente para o hipotálamo, porque essa é a parte do cérebro que ela regula as funções inconscientes, como a temperatura corporal, o equilíbrio dos hormônios. E dentro do hipotálamo existe uma pequena área muito importante que se chama núcleo supraquiasmático, que é chamado de NSQ, que ele é sensível à luz. Então, quando a luz atinge os nossos olhos pela manhã, esse NSQ ele envia um sinal para o corpo, indicando que o nosso dia começou. À noite, na ausência da luz, o NSQ ele sinaliza para a produção de melatonina pelo corpo, que é o hormônio que nos ajuda a dormir. Então pensa nisso como se fosse um interruptor natural do ambiente. A luz, ela aciona o nosso cérebro para regular o nosso estado de alerta e de descanso. Mas muitos dos nossos hábitos de hoje em dia acabam desorganizando esse ritmo natural. A gente fica acordado até tarde com a tela do celular, do computador, a gente faz refeições pesadas à noite, a falta da luz natural durante o dia, a ausência de exercícios, ela pode confundir o nosso relógio biológico, é isso que ele explica. A ciência descobriu que existem genes do relógio biológico nas nossas células, como o PER1, PER2 e PER3, que são ativos à noite, e o CLOCK e o BIMAL1, que são os nomes que ele cita no livro, que são ativos durante o dia. Então esses genes seguem esses ciclos de feedback, e eles são sincronizados diariamente pela luz solar, que é captada pelo nosso NSQ, esse local que eu falei para vocês no cérebro. E enquanto o relógio central no nosso cérebro ele tenta manter um ritmo geral, as células do resto do corpo elas também possuem seus próprios relógios periféricos, que regem os nossos comportamentos, como horário de sono, como alimentação, atividade física. E o desalinhamento entre o relógio do cérebro e esses relógios periféricos, ele pode levar a problemas de saúde. Exemplo, eles fizeram um estudo em camundongos que eles ganhavam peso quando eles eram alimentados durante um período de sono. E no Ayurveda, que é essa antiga tradição de cura na Índia, eles já enfatizavam há milênios a importância de um cronograma diário alinhado com os nossos ritmos, com os ritmos da natureza. A cronobiologia
ela está descobrindo, ou melhor, redescobrindo esses princípios, mostrando como esse timing das nossas vidas, das nossas atividades diárias, como comer, dormir, fazer exercício, é crucial para a nossa saúde. Na Ayurveda, o dia ele é dividido em 6 segmentos que refletem as necessidades do nosso organismo em diferentes momentos. Por exemplo, um paciente desse médico do livro, ele percebeu que as reuniões de equipe que eram realizadas às 11 horas da manhã, que está dentro de um período Pitta do dia na Ayurveda, elas eram sempre muito tensas. Quando ele reagendava essas reuniões para as 14 horas, a mesma equipe se mostrava mais calma, mais criativa. Para nós, isso significa que não basta apenas a gente se preocupar com o que nós fazemos, mas também com o quando nós fazemos. No livro, ele nos encoraja a organizar o nosso dia de acordo com as necessidades do nosso corpo, em primeiro lugar, seguindo essas necessidades, criando um cronograma que funcione a favor da nossa fisiologia e não que jogue contra. Ao invés da gente tentar encaixar hábitos saudáveis numa rotina centrada no trabalho, ele diz que a gente deve tornar os nossos hábitos saudáveis o centro do nosso dia. Um exemplo prático, a hora das refeições. As pessoas que faziam a maior refeição do dia antes das 15 horas, que é o almoço, elas perdiam mais peso do que aquelas que faziam a maior refeição depois das 15 horas, mesmo consumindo a mesma quantidade total de calorias. Foi feito estudo para isso. E isso sugere o quê? Que o nosso corpo, ele processa os alimentos de uma maneira diferente, dependendo da hora do dia. Então, ele é mais eficiente em metabolizar uma refeição maior no meio do dia. Então, ele diz que a gente deve priorizar a maior refeição do dia, ou seja, o almoço, a mais substancial, entre as 12 e as 15 horas, e fazer o jantar mais leve e mais cedo. Outra coisa que ele enfatiza muito no livro é o sono, você se deitar na hora certa. Ele diz que o ideal é você ir dormir por volta das 22h30, porque isso permite que o nosso corpo aproveite ao máximo os benefícios restauradores do sono. A melatonina, que é o hormônio essencial para regular o nosso sono, né, o hormônio do sono, e outros processos do corpo, eles têm um pico de produção nas primeiras horas após o pôr do sol. Então, quando você adia o sono com atividades mais estimulantes, como usar o computador, usar o telefone, isso interfere nessa produção e prejudica a qualidade do descanso. Outra coisa, a atividade física, ela também desempenha um papel muito importante nessa sincronização do nosso ritmo circadiano. Então ele diz que se exercitar na primeira metade do dia reforça os sinais internos do corpo de que nós estamos no período diurno e isso também aumenta a nossa energia. Então ele diz que mesmo sessões mais curtas de exercício intenso, elas podem ser eficazes desde que complementadas com mais movimento ao longo do dia. Alinhar os nossos horários de sono, de alimentação e atividade física com esse ritmo natural traz inúmeros benefícios, como perda de peso, mais energia, melhor qualidade do sono e maior bem-estar no geral. A chave, segundo ele, é você escutar o seu corpo e criar um cronograma diário que trabalhe em harmonia com seus ritmos naturais, ao invés de você lutar contra eles. A medicina ayurvédica, ela é uma tradição de cura que já é praticada na Índia há mais de 5.000 anos e é considerada a precursora de todas as tradições de cura, incluindo a medicina tradicional chinesa. A palavra Ayurveda, se a gente for ver literalmente, quer dizer ciência da vida. Um dos focos principais da Ayurveda é o equilíbrio holístico, que leva a uma confiança profunda na natureza, a partir da conexão do corpo e do ambiente que nos cerca. Essa tradição, ela busca dar um fim à separação e viver na consciência da unidade como o estado básico da nossa existência. Porque a Ayurveda, ela não contradiz as medidas ocidentais para você obter o bem-estar, mas ela dá ênfase principal em restaurar o equilíbrio e permitir que a preferência natural do corpo e da mente por permanecer em equilíbrio, que é o estado normal dele, faça o restante.
A Ayurveda também é chamada de medicina do estilo de vida. Por quê? Porque ela enfatiza a necessidade de um cronograma de atividade saudável para a gente viver bem. Eu, particularmente, uso muito a Ayurveda na minha vida. Ela diz que todos os nossos comportamentos, como alimentação, repouso e a prática de exercícios, eles têm que trabalhar em conjunto com o nosso relógio biológico, para manter o corpo funcionando de forma correta. Os médicos da Ayurveda, eles orientam os pacientes sobre esse ciclo diário do corpo e dos seus muitos sistemas, antes do surgimento desta cronobiologia que é uma medicina ocidental. A medicina ocidental ela tem passado por muitas revoluções com o surgimento da cronobiologia. E o estudo do modo como o tempo afeta a fisiologia do nosso corpo é muito importante. Uma característica importante do Ayurveda é o reconhecimento de que existem diferentes tipos corporais e de como eles se manifestam em determinados problemas de saúde. Na Ayurveda, você conhecer o seu tipo de corpo é muito importante, é essencial. Por quê? Porque isso vai configurar um modo de você lidar com o estresse, de você fazer a transição do sono para a vigília e a reação a várias temperaturas e alimentos. Os principais tipos corporais, os doshas, que são mencionados também no livro, são o vata, que é relacionado ao ar e ao éter, geralmente com sono leve e praticantes variáveis de exercício, né? O pitta, que está relacionado ao fogo, com a necessidade intensa de exercícios, e o kapha, que é relacionado à terra e à água, geralmente com um sono pesado e um metabolismo mais lento. E não é um conceito de uma rotina única de alimentação ou de exercícios físicos que seja boa para todos os tipos. No Ayurveda, a conexão entre a mente e o corpo, baseada na unidade de todos os processos naturais, é o que vai restaurar o equilíbrio da sua saúde, tanto para o estresse como para a inflamação. O Ayurveda, ele prescreve mover, nutrir e descansar o corpo em sintonia com o ritmo da natureza, porque isso facilita a gente adormecer à noite e levantar de manhã, a gente manter um peso adequado, a gente resistir àqueles alimentos que não são saudáveis. E no livro ele também aborda práticas específicas do Ayurveda, como a importância de você escutar o seu próprio corpo, né? Como fazer isso e desenvolver a consciência do funcionamento fisiológico do seu organismo. As práticas como meditação, incluindo a meditação em movimento, como eu já falei para vocês que eu faço todos os dias, né? A caminhada na natureza ou o banho de floresta, que é chamado lá no Japão. E você manter um diário ajuda a aumentar essa autoconsciência. Na rotina de sono, ele dá a sugestão de dormir por volta das 22h30, que é o que eu faço. Isso faz muito bem para mim. Chega esse horário, eu já começo a ficar com sono. Por quê? Porque meu corpo já está acostumado. Mesmo que eu esteja fazendo outra coisa, eu já começo a abrir a boca, já começo a bocejar. Por quê? Porque meu corpo já está habituado àquele ritmo. Esse horário, ele está alinhado com o fim do período kapha. O sono ele é considerado essencial para a saúde, ele atua como um anti-inflamatório e ele permite que o nosso corpo se auto-repare. Outra coisa, a importância de comer na hora certa, como a maior refeição por volta do meio-dia, que é o que eu também faço. Por quê? Porque está dentro do período Pitta, que é das 10 às 14. E um jantar mais leve, entre 6 e 7 horas da noite. Manter esses horários regulares para refeição é muito importante, porque esses são os períodos de melhor digestão. Outra coisa, a prática de um jejum suave entre as refeições, ou possivelmente você até pular o jantar um dia ou outro da semana, pode aumentar a sua autoconsciência sobre a fome, sobre se você realmente tem fome ou vontade de comer. Uma outra coisa que ele cita no livro é a utilização de ervas ayurvédicas para muitos fins. Eu uso muitas ervas ayurvédicas para muita coisa e acho essencial para minha vida e para a vida da minha família, porque dá muito certo. Como a tripala para desintoxicação, para regular o intestino, o tricato, que é para melhorar a digestão, o amalak, que é para reduzir inflamações, a ashwagandha. Quando você começa a seguir os princípios desse livro por um bom tempo, como padrão de vida, como uma nova atitude de vida, ou seja, um estilo de vida, você começa a enxergar os benefícios a longo prazo e o seu corpo e a sua vida te agradecem quando você estiver mais velho. E mesmo agora, porque você vai sentir
rapidamente diferença na sua disposição, no seu peso, no seu bem-estar, no seu sono, em todas as áreas da sua vida. Por isso que eu digo que esse livro realmente pode salvar vidas. Então eu achei muito importante trazer aqui essa resenha para vocês. Espero muito que isso tenha te ajudado de alguma maneira. Se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários de qual cidade que você me assiste. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua atenção. Beijo no coração. Te vejo na próxima.